Olá! Nesse capítulo nós iremos falar sobre a origem da educação infantil no Brasil. O capítulo é o 3.1. A origem, da educação infantil no Brasil, ela se deu através da Revolução Industrial. Por quê? Porque as mulheres, elas começaram a ter o seu momento dentro das indústrias, e elas começaram a trabalhar, não tendo mais condições de ficar com seus filhos dentro de casa. Então, o atendimento das crianças de 0 a 6 anos em instituições especializadas, ela deu a origem, nessa época, tendo mudanças tanto no social como na economia, econômico. Assim, o mercado de trabalho ganha mão de obra. Que mão de obra? Das mulheres, que até tempos atrás, que nós vimos na Idade Média, elas não podiam sair de casa para trabalhar, E aí elas começaram a ter todo esse movimento, começaram a fazer todo esse movimento para que elas pudessem ter a igualdade junto à sociedade. Pois os trabalhadores vinham nas creches um direito e, ao mesmo tempo, pediam melhores condições de vida. Deu-se início ao atendimento da educação infantil, que se deu de 0 a 6 anos. Em 1920, as instituições tinham um caráter exclusivo filantrópico, e caracterizado. Era ainda um período de reflexão do período colonial imperialista da história do Brasil. A partir dessa data, deu-se início a uma nova configuração. Por que uma nova configuração? Porque começou-se a uma defesa, da democratização do ensino. Então, a educação significativa, ela passou por alguns momentos sociais, e esses momentos eles começaram a defender como direito da criança, considerando elas como iguais, porque até então nós tínhamos visto que elas só em 1990 que passaram a ser realmente pela sociedade como um ser pensante, porque até então ela não era. Na década de 1930, o Estado assumiu o papel e foi buscar incentivo financeiro para o órgão privado. Então, eles começaram a pensar na educação, na saúde em 1930. Em 1940, surgiu o Departamento Nacional da Criança, com o objetivo de ordenar as atividades dirigidas à infância, maternidade, adolescência, sendo administrado pelo Ministério da Saúde. Em 1950, já foi uma forte tendência médico-higiênica do Departamento Nacional da Criança. Então, nesta época, começou-se o quê? As vacinações mais obrigatórias, começou-se a ver os casos de desnutrição junto às crianças, começaram a fazer campanhas para que tudo isso fosse dado, um amparo em questão do que estava acontecendo ali com as crianças. Ainda nessa década, foi fornecido o auxílio para a criação e ampliação de reformas de obras de proteção infantil. Bom, e isso, em 1970 foi promulgada a lei, 5692, que era a LDB, a qual fazia referência à educação infantil, sugerindo que as empresas particulares, as quais têm mulheres com filhos menores de 7 anos, ofertem o atendimento educacional
e essas crianças podendo ser auxiliadas pelo governo público, né? Apesar de muitas críticas que teve e tudo mais, foi uma coisa que ela foi tomando, né, um certo rumo. Em 1988 veio na Constituição falando sobre a creche, a pré-escola e os direitos da família. 2 anos após, definiu-se obrigatoriamente essa creche e a pré-escola. Em 94, o MEC publicou o documento Política Nacional de Educação Infantil, que estabeleceu metas de expansão de vagas políticas de melhoria e qualidade no atendimento das crianças. Bom, tudo isso nós vimos que foram se criando diretrizes, foram colocando na Constituição as leis para que estabelecessem uma rigorosidade em questão do atendimento das crianças, como também foi colocado em prática as diretrizes, foram colocados em prática os referenciais, aonde abrangia a nossa educação infantil, né? Que passa a ser vista como uma junção de educar e cuidar. Cuidar no sentido que as necessidades básicas da criança sejam atendidas, e educar porque deve oferecer à criança possibilidades de descobertas e aprendizagem. Então, quando ela faz a descoberta, ela vai gerar tudo aquilo que nós vimos, a hipótese, vai criar um contexto, né? E ir fazendo com isso um aprendizado mais amplo. Tudo isso dentro do campo de ciência, ok? Até a próxima aula. Obrigada. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de número 3.2, Ensino de Ciência na Educação Infantil. Bom, nesse capítulo, nós vamos falar que toda criança, mesmo antes de adentrar dentro de uma fase escolar, ela já traz consigo, né, algumas coisas que elas vão vivenciar dentro de uma sala de aula na educação infantil. Ao trabalhar o ensino de ciência, ela tem as curiosidades, né? E essas curiosidades faz com que ela queira ver cada vez mais ou sentir cada vez mais alguma coisa que está próximo dela. A verdadeira ciência, ela começa com a curiosidade e a fascinação das crianças, que levam à investigação, à descoberta de fenômenos naturais, bem como os artefatos e aos produtos decorrentes do mundo tecnológico. Bom, hoje em dia nós temos uma tecnologia vasta, né? E as crianças sabem até mexer muito mais até do que nós, certo? Só que quando ela entra dentro da escola, que ela tem o professor dá uma aula com realmente fascinação com o conteúdo, mostrando para a criança o que para que serve, como funciona, mas não dando para eles exatamente falando, olha, isso daqui é cadeira porque é cadeira, né? Não, mas mostrando para ela, né, do que é feita a cadeira, se é áspera, se é lisa, se é gelada, se não é, né? Ela vai começando a criar um repertório, ela vai começando a ver que ela faz parte daquele meio, né? E com isso ela vai começar a criar os seus próprios conceitos.
A ciência, ensinar ciência é trazer para a sala de aula assuntos diversos, levando o aluno a uma viagem onde tudo que ele se depare atraia sua atenção e o faça pensar mais além, pois para adquirir é adentrar nesta área de conhecimento. Precisa, acima de tudo, agir, perguntar, ler o mundo, olhar imagens, criar relações, tentar hipóteses, né? Isso tudo faz com que a criança fique com vontade do sempre quero mais, né? E tanto que a aula até fica prazerosa. Quando você tem essa troca com o aluno, a sua aula fica muito mais prazerosa e a criança vai sempre trazer algo de fora para contextualizar a sua aula. No entanto, para que isso aconteça, muitos professores precisam deixar de lado o pensamento de que ensinar ciência é apenas estudar o corpo humano e os seres vivos. Lógico, né? Nós nos deparamos com isso, né? Eu vou dar aula de ciências, que coisa chata. Hoje eu vou falar sobre o corpo humano, hoje eu vou falar sobre os seres vivos. Gente, não é só isso, né? Nós vimos em outros capítulos que a ciência ela é a base de muitas matérias. Então, nós temos que fazer esse resgate, né, da ciência, mostrando para o aluno o quanto é prazeroso esse ensino, né? Usando alguns métodos diferentes e fazendo as explorações, né? Eu posso fazer um estudo de meio, eu posso posso ir até a cantina, né? Para que eles verifiquem se é quente, se é frio, se é azedo, se é doce, né? Posso ir no refeitório, eu posso fazer com eles alguma receita, mostrando para eles, né, que alguns alimentos misturado com outros acontece alguma coisa, cria-se uma reação de algum, né, de algum produto, né? Isso é mostrar a ciência para o aluno. Isso é fazer com que ele participe da sua aula. É o fazer junto e não somente você produzir isso para ele, pronto e acabou. O professor deve estar sempre consciente de que todo e qualquer ensino deve ser baseado em algo que a criança já carrega acumulado consigo, material este que deve ser reelaborado e reconstruído. Os conceitos são por elas aprendidos não em uma forma pronta no processo de aprendizagem escolar, mas organizados e reelaborados ao longo de suas experiências. Bom, toda criança motivada, né, para uma determinada coisa, ela se torna um adulto feliz e contextualizado, né? Então, quando você deixa essa criança entrar junto com você para explicar alguma coisa que ela trouxe, ou sei lá, ela foi viajar e ela viu uma laranja muito grande, e ela trouxe essa laranja muito grande e falou para a professora: olha, professora, eu fui para uma determinada região e encontrei esta laranja, né? Cabe ao professor falar para ela: vamos pesquisar, vamos ver qual a região que você foi, ver as características dessa laranja,
abrir esta laranja, ver se ela é doce, se ela é azeda, se ela serve para fazer suco, se ela serve para fazer doce, né? Fazer com que o aluno realmente participe de sua aula, ok? Muito obrigada e até o próximo capítulo. Olá, seja bem-vindo no capítulo 3.3, onde vamos falar sobre importantes pensadores e influenciadores na educação. Bom, nós temos vários, com várias filosofias, com vários métodos, com várias teorias, tá? Mas todos envolvem único e exclusivamente a educação em si, tá? Bom, nós temos Rousseau, que ele fala sobre os princípios fundamentais de toda a obra, pelo qual ela é definida até os dias atuais. É que o homem é bom por natureza, mas está submetido a influências corruptoras da sociedade. Então é o que eu falei para vocês, né? Quando nós trazemos o aluno para nós e trabalhamos com esse aluno, mostramos para ele o porquê da ciência, para quê e como, ela vai ser, né, uma criança que vai fazer uma participação muito melhor junto o seu aprendizado, fazendo o quê? Uma forma, formando com isso ela vai ter uma formação moral e política. Já Piaget, que ele está em todas as fases, ele está em todos os conteúdos, nós podemos citá-lo. Por quê? Porque ele via o pensamento infantil e ele falava, né, que passava-se por 4 estágios. E nesse estágio ele vinha desde o início da adolescência, mas também ele fala lá da educação infantil, né? Ele vem trazendo formas para que nós possamos desenvolver uma atividade lúdica com a criança. Ele propõe, né, que sempre seja feita a questão da dúvida, né? Então ele fala que você criando situações, a criança vai fazer algumas, vai fazer algumas hipóteses e vai criar suas dúvidas, as suas estratégias, fazendo com isso um resultado próprio, né? Então ele vem desde lá, né, dos bebês, falando em questão dessa autonomia da criança. Já Vygotsky, ele fala que a interação de cada pessoa estabelece com determinado ambiente, né? Então ele trata o quê? Ele fala sobre o cognitivo, né? Que cada criança traz consigo, né? E vai desenvolvendo. Então a teoria dele acredita que o desenvolvimento humano é resultado da interação do homem com o mundo, ou seja, suas experiências vividas. Então, ele traz e vai trabalhando tudo isso, tá? Já o Paulo Freire, ele tem algumas frases que às vezes nós lemos e logo remete a Paulo Freire, né? Então, quem ensina aprende ao ensinar. Ensina existe sem aprender e vice-versa. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria produção ou sua construção, né? Então ele tem algumas frases que nós podemos pegar, né? Nós podemos pegar, usá-la para quê?
para colocar isso em prática dentro de sala de aula. Por quê? Porque se o meu ensinar é transferir conhecimento, legal, né? Eu vou transferir o conhecimento que eu tenho para o meu aluno. Maravilha! Mas criar possibilidades para que esse aluno faça sua própria produção é muito melhor, né? Por quê? Porque ele vai ser um adulto maravilhoso, né? Um adulto que vai criar as suas próprias definições, estratégias, métodos, metodologias, teorias, né? Desde a hora que nós possamos dar essa oportunidade para ele. Aí eu tenho aqui, né, algumas frases ainda de Paulo Freire. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino, né? Então, assim, se eu não for atrás, se eu não procurar, se eu não me atualizar sempre, consequentemente eu não vou conseguir transferir um conteúdo de acordo com o que eu realmente quero. Eu tenho a Emília Ferreiro, que a Emília Ferreiro trabalhou com o Piaget, né? Foi aluna dele, né? E isso fez com que ela viesse, né? Com quase todas linhas do Piaget. Então ela fala: quem tem muito pouco ou quase nada merece que a escola lhe abra horizontes. Então, quando ela fala que ela, né, quando ela fala precisa que a escola mostre horizontes, o que ela está falando? Que você tem que abrir oportunidades para essas crianças. E ela se tornou uma espécie de referência no ensino brasileiro, né? O nome dela passou a ser ligado com Piaget, então ela ficou muito mais conhecida, vamos colocar assim, né? Fazendo os estudos junto com ele, né? Na educação infantil, segundo Grade, ele vem, né, ensinar ciência. O professor deve proporcionar ao seu aluno a interação com diferentes materiais, observação e registro de muitos fenômenos, além de explicação que façam a criança construir os conhecimentos e valores. Olha lá eu ensinando ciência para a criança, né? Quando eu faço ou quando eu transmito os conhecimentos, quando eu faço com que ela me mostre o que sabe e faça, né, ou passe para outras crianças, eu estou mostrando para ela, estou deixando ela construir o próprio conhecimento, né? Bom, dentro desses pensadores e tudo mais, é possível ensinar, né, a ciência de uma maneira muito interativa, né? Então, quando a criança interage, quando eu interajo com a criança, né, e coloco em base os pensadores, o que eles estão trazendo para mim, o que eu posso levar para dentro de sala de aula, junto com a metodologia, o método, com os pensadores, com a base deles, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou fazer com que a minha sala de aula interaja em grupo, interaja individualmente e me passe um feedback muito bacana, ok? Obrigada, até a próxima aula.